irmãos, quando Lucas, ele escreve para Teófilo, ele tem por objetivo mostrar exatamente que Jesus Cristo, ele é o cumprimento dos profetas, ao mostrar a encarnação do Senhor, mas não apenas a mostrar a encarnação do Senhor, mas ao mostrar a vida, o ministério de Jesus neste mundo, todos os seus milagres, todos os seus feitos, e não apenas isso, mostrar como Cristo, ele em cumprimento dos profetas, ele é entregue nas mãos da liderança de Israel, e a liderança de Israel entrega o Senhor a Pilatos, a Pôncio Pilatos, para que ele seja crucificado. E Lucas, em seu evangelho, ele narra como Jesus, ele padeceu nas mãos de pecadores, ele sofreu e morreu morte, uma morte terrível, morte de cruz. E Lucas, ele mostra como Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele apareceu aos seus discípulos. E Lucas, ele não para por aí. Lucas, ele inicia um outro livro. E neste outro livro, que é o livro de Atos, ele continua escrevendo para Teófilo que Jesus Cristo, ele permaneceu aparecendo ainda para muitos discípulos, não apenas aparecendo, mas ensinando, deixando seus ensinamentos. E Lucas, ele registra em Atos capítulo 1, como os apóstolos, eles viram Jesus Cristo sendo assunto aos céus. E nós já passamos por isso, nós já observamos o capítulo 1. Nós estamos agora no capítulo 2, quando nós percebemos Lucas registrando como Cristo, ele continua presente na vida dos seus discípulos, presente na vida da igreja, e a igreja dando continuidade a essa obra que o Senhor, ele inaugurou em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando nós pensamos no livro de Atos, nós estamos pensando na continuação do Evangelho de Lucas, que é a continuação da obra de Cristo por intermédio de sua amada igreja. E nós temos observado, meus irmãos, como essa igreja, ela experimenta e está experimentando deste mover do Espírito Santo. Mas desde 2 domingos atrás, temos visto que as coisas parecem que agora elas não estão acontecendo apenas na vida dos apóstolos, por intermédio dos apóstolos. Aqueles que creem, eles estão manifestando evidências de uma obra sobrenatural. E nós temos visto até agora como que a ação do Espírito Santo na vida daqueles que creem, não apenas daqueles 120 irmãos, mas agora daquelas quase 3 mil almas de judeus piedosos que se converteram. Eles estão manifestando evidências de algo que é sobrenatural, algo que não é comum de nossas inclinações naturais. E nós estamos percebendo como essa obra do Espírito Santo revela essa unidade sobrenatural na igreja. E estamos observando um recorte que vai dos versículos 42 até o versículo 47. E eu gostaria que você me acompanhasse mais uma vez na leitura deste pequeno recorte. Atos 2, 42. Mas vamos ler apenas até o versículo 43. Atos 2, 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Até aqui. Eu convido a igreja a orar comigo neste momento. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, como teu povo, nesta noite, tivemos o privilégio de cantar louvores ao Senhor. Ó Deus, e nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Glorificamos o teu nome, porque em Cristo Jesus nós fomos purificados de nossos pecados. Glorificamos, ó Deus, porque por Cristo Jesus nós temos na nossa caminhada este brilho celeste que não apenas inundou a nossa alma, mas também guia os nossos passos.
enquanto peregrinamos neste mundo. Senhor Deus, mas a tua igreja também adorou ao Senhor e pediu ao Senhor para que neste momento o Senhor mostre Cristo, o teu Filho. Ó Deus, e ao mostrar o teu Filho, ó Deus, que o Senhor mostre aquilo que o Senhor está produzindo na vida do teu povo. Nós pedimos a Deus que neste momento a tua palavra venha aos nossos corações. Não apenas nos santifique, nos confronte, nos conforte, mas também nos prepare para esse momento em que celebraremos, ó Deus, a ceia do Senhor em comunhão, como irmãos, mas em comunhão com o Senhor. São bênçãos que te pedimos no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vimos até aqui nesta manifestação sobrenatural de Deus, por meio do Espírito Santo, que revela a unidade sobrenatural da igreja, como Deus, Ele está produzindo algo que ninguém até agora conseguia observar. Até porque tudo aquilo que o Senhor faz na vida do homem, ao visitá-lo, é algo que nenhum homem pode reproduzir. Nós vamos perceber que no livro de Atos, em alguns momentos, algumas pessoas, elas serão tomadas por um desejo de querer fazer aquilo que os apóstolos faziam. E muitos foram tratados com juízo pelo Senhor. Mas, meus irmãos, hoje pela manhã nós pensamos sobre a presença de Deus. Como a presença de Deus, o senso da presença de Deus, produz segurança para que possamos prosseguir, avançar em direção àquilo que Deus deseja de nós. Hoje nós vamos observar no decorrer do texto mais uma evidência que o Espírito Santo está revelando na vida daqueles que agora creem em Jesus. Se os irmãos se lembrarem, o Espírito Santo está conduzindo todas as coisas e despertou aquelas almas daquela multidão de judeus piedosos. E aquelas almas, elas começaram a fazer perguntas. E uma pergunta surgiu, e Deus move Pedro, e Pedro prega o Evangelho, e ao pregar o Evangelho, Pedro confronta o coração deles. E eles, quando são confrontados pelo Evangelho, eles são levados a um desejo por mudança que eles mesmos nem sabem como fazer, como remover essa culpa do nosso coração. Nos sentimos culpados diante de Deus por termos crucificado Jesus Cristo. O que nós fazemos? E Pedro, ele pregando o Evangelho, ele diz: arrependam-se, creiam e sejam batizados. E nós sabemos o fruto, nós sabemos o que aconteceu, nós já passamos pelo texto. Quase 3.000 almas não apenas creram, mas foram batizadas e foram arroladas àquele número de 120 irmãos. Agora nós não temos mais 120 irmãos e aproximadamente uma multidão. Nós temos uma multidão de pessoas que creem. E essa multidão daqueles que creem, eles não apenas estão manifestando evidências como a perseverança. A primeira evidência que nós vimos desta obra do Espírito Santo era a perseverança. Mas eles não apenas perseveravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não apenas perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. Eles não perseveravam apenas na doutrina e na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. E aí fazendo referência à chamada, que se tornou chamada, conhecida como a festa do amor, quando os crentes, eles se reuniam para comer juntos. Naquele ambiente em que eles estavam comendo juntos, em determinado momento eles paravam. E alguém os conduzia para celebrarem a ceia do Senhor. Esse é o contexto de 1 Coríntios 11. Mas, queridos, eles não apenas perseveravam em todas essas coisas, eles perseveravam também na oração. Essas foram as primeiras evidências que deixaram, de forma muito clara, essa obra sobrenatural da unidade da igreja. Mas hoje eu gostaria de observar, queridos, apenas uma evidência que Lucas, ele registra a mais na vida desses irmãos. Então a lição de hoje, que eu gostaria de destacar para a igreja, é que o senso da presença do Senhor
gera temor nos que creem. O senso da presença do Senhor produz temor nos que creem. No versículo 43, Lucas, ele registrou: em cada alma havia temor. Eu gostaria de pensar aqui com os irmãos. Queridos, nós percebemos que a presença do Senhor, ela manifesta dois lados de algo que Deus produz no coração do seu povo. Hoje pela manhã vimos que a presença do Senhor na vida de Josué deveria produzir nele segurança, para que ele pudesse prosseguir, avançar em direção àquilo que Deus confiou a ele. E o senso da presença de Deus, assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué, isso deveria levá-lo a descansar a alma, confiar em Deus, mesmo diante dos desafios. Agora nós temos um outro lado daquilo que o senso da presença de Deus produz na vida dos que creem, que é o temor a Deus. Mas eu creio, queridos, que muitos não conseguem perceber de forma muito clara o que isso significa. Nós vivemos em tempos que eu creio que pouco se fala sobre o temor a Deus. Pouco se fala sobre o temor ao Senhor. Mas uma das evidências claras de que o Espírito Santo estava presente na vida destes irmãos, na vida destes que creram em Jesus, destes que foram selados pelo Espírito Santo, é exatamente essa expressão: em cada alma havia temor. E o texto continua: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Há uma possível tradução para este texto que não está presente na maioria das traduções em português, que diz assim: diante dos prodígios e sinais que os apóstolos faziam, um sentimento de temor se apoderou deles. Eu creio que essa tradução é a que mais se aproxima do que Lucas quis registrar sobre o que estava acontecendo na vida daqueles primeiros discípulos. E eu vou explicar isso para os irmãos. Eu creio, queridos, que por isso que eu coloquei na lição que o senso da presença de Deus gera temor na vida dos que creem. E eu quero explicar isso para os irmãos. E para mim está muito claro no texto. Queridos, o temor vinha, e eu vou defender esta tradução, o temor do Senhor vinha sobre cada alma quando eles presenciavam os apóstolos realizando muitos sinais e prodígios diante de seus olhos. Mas por que isso produziu temor em seus corações? Jesus, ele havia dito para os seus discípulos algo ainda no ambiente da ceia. Jesus disse assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. Então Jesus, ele está falando isso para os seus apóstolos. Então nós percebemos que no início da igreja, uma das formas de que, para que as pessoas crescem que Jesus estava com eles, estava com os apóstolos, estava conduzindo aquele grupo, era exatamente as manifestações dos mesmos sinais, dos mesmos prodígios. Então, quando aqueles que criam, eles começaram a ver os apóstolos realizando muitos sinais e prodígios, era como se o próprio Senhor estivesse presente ali com eles, porque eles estavam fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. E o senso da presença de Deus entre eles, por intermédio dos sinais dos profetas, dos apóstolos, o senso da presença de Deus produzia em seus corações temor. Temor. O Senhor verdadeiramente está com eles. O Senhor verdadeiramente está presente na vida destes homens. Entenda, não foram todos, não foram as almas que creram que estavam fazendo sinais e prodígios.
Os apóstolos estavam realizando sinais e prodígios. E com isso eles estavam testificando aquilo que Jesus havia falado para eles. E com isso eles estavam testificando que Jesus estava presente na vida deles. E eu creio que muitos daqueles que creram, eles vendo aquelas coisas, queridos, eles foram tomados de temor. Sabe por quê? Nós não podemos esquecer do que o texto está dizendo até agora. Não há nenhum gentil convertido. Não há nenhum gentil convertido. Todos esses que se converteram, eles eram judeus piedosos. Eles fazem parte daquele grupo de judeus piedosos. E todo judeu piedoso sabe que a presença de Deus produz temor naquele que conhece a Deus. O Deus que se revelou ao povo hebreu. Isso é muito interessante porque Deus, Ele vai continuar produzindo esse mesmo sentimento, e nós vamos ver que é muito mais do que um sentimento no coração daquelas almas que criam. Quando nós chegamos mais para frente, em Atos 9:31, veja o que diz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Ou seja, o temor do Senhor está presente na vida de todo aquele que crê. A grande questão, meus irmãos, é entendermos o que de fato é esse temor do Senhor. O que é isso? Me lembro agora do que Charles Spurgeon disse: é preciso fazer distinção daquilo que é diferente. Quando nós olhamos para essa manifestação, essa evidência do Espírito Santo na vida daquele que crê, nós precisamos perguntar algumas coisas do tipo: o que significa este temor? O que significa essa verdade de que em cada alma havia temor? Isso é um sentimento apenas? Temor é apenas um sentimento? O que é isso? Isso é medo? Eu creio que é muito oportuno, queridos, e santificador para a igreja, neste exato momento, nós pararmos um pouco e nos debruçarmos nessa verdade. E olharmos para as Escrituras e percebermos o que as Escrituras falam sobre o temor ao Senhor. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar, e eu quero ver pelo menos com os irmãos 5 verdades de forma muito breve. Mas a primeira verdade que a Bíblia ela relata sobre o temor ao Senhor é que descrentes não temem a Deus. Descrentes não temem a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 18, Paulo ele escreveu: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há temor diante dos seus olhos. E com essas palavras, Paulo ele está fazendo menção do Salmo 36, verso 1, Salmo de Davi, quando Davi ele escreveu assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor diante dos seus olhos. Descrentes não temem a Deus, porque só é possível temer a Deus quando eu tenho conhecimento da santidade de Deus. E esses judeus piedosos, que foram convertidos a Jesus no início desta igreja, por serem judeus piedosos, eles foram educados na lei. E eles sabiam que a presença de Deus revela a santidade de Deus. E ao revelar a santidade de Deus, revela a realidade do coração. Então só teme a Deus aquele que entende quem Deus é em sua santidade. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós pensamos nisso, nós vamos perceber que desde a antiga aliança, a ausência de temor a Deus revela ateísmo na prática. Muitos se dizem crentes, mas se não há o temor do Senhor, o que na prática acontece é ateísmo prático.
Porque o temor ao Senhor, ele exatamente produz isso. Mas é possível, queridos, um israelita, um judeu, é possível, era possível. Ele poderia declarar com todas as suas práticas, os seus ritos religiosos, ele poderia declarar uma piedade, um temor ao Senhor, mas a forma como ele vivia revelava que o temor do Senhor não estava presente. Então é possível um crente, alguém que tem conhecimento de Deus, conhecimento da santidade de Deus, é possível essa pessoa se afastar do temor do Senhor, mas é impossível um descrente temer a Deus de forma verdadeira. A segunda verdade que eu quero destacar é que o temor ao Senhor não visa produzir no crente medo de Deus, mas o afastamento do pecado. O temor ao Senhor não visa produzir no que crê medo de Deus, mas sim afastamento do pecado. Em Êxodo capítulo 20, versículo 20, nós temos um episódio muito interessante. Eu creio que os irmãos vão se lembrar. Quando Deus ele desce no monte, a Bíblia fala que houve relâmpagos, houve trovões. O monte começou a se encher de fumaça. Tremeu o monte. Deus falou com Moisés e o som da voz do Senhor foi como o clangor de trombetas. Eu gosto dessa versão. E quando o povo se deparou com essa realidade, o povo tremeu de medo, o povo se afastou do monte e o povo gritou para Moisés: Moisés, peça para que Deus fale somente com você e não fale conosco. A resposta de Moisés foi interessante. Moisés disse assim: não tenham medo. Deus está fazendo isso para que vocês o temam. Parece contraditório. Não tenham medo. Deus está se manifestando assim para que vocês o temam e se afastem de seus pecados. Porque o temor a Deus não visa produzir medo de Deus naqueles que creem, mas sim afastamento do pecado. Então o temor de Deus vem a partir do momento em que eu tenho o senso que a presença de Deus está aqui. E Ele é santo. Então, quando os apóstolos eles fizeram muitos prodígios, muitos sinais, aqueles que creram, eles pensaram assim: Deus está aqui. E eles já tinham conhecimento que esse Deus estava manifestando todo o seu poder em Cristo, em Jesus o Nazareno. E eles tremeram, na verdade, eles temeram por aquilo que eles viram. Mas, na verdade, o temor veio por causa do senso da presença de Deus entre eles. Neemias, ele disse certa vez assim: os governadores que vieram antes de mim, eles oprimiram o povo, eles não cuidaram do povo, eles não trataram o povo com justiça, e eu só não fiz o que eles fizeram por causa do temor ao Senhor. Está em Neemias 5, verso 15. Eu só não agi como os outros por causa do temor do Senhor, porque o temor do Senhor me afasta dos meus pecados, não me afasta de Deus. Não produz em meu coração medo de Deus. Provérbios 8,13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O temor do Senhor visa aborrecer o mal. O temor do Senhor visa me afastar do pecado, não produzir em mim medo de Deus. E eu gostaria de mostrar para os irmãos que é o conhecimento da santidade de Deus que não apenas produz temor no meu coração. Ele produz no meu coração uma gratidão imensa por aquilo que Deus fez por mim. Quando João escreve a sua epístola, não o seu evangelho, ele mostra exatamente isso. Ele mostra que aquele que teme ao Senhor, ele está livre do medo de Deus. Eu vou ler para os irmãos. 1 João 4, 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos este mundo. No amor não existe medo,
Porque o amor lança fora todo medo. Que amor é esse que lança fora todo medo, e que medo é esse? O amor de Deus em Cristo por nós lança fora todo o medo do juízo de Deus. Então aquele que é aperfeiçoado no amor de Deus em Cristo, aquele que foi salvo por Cristo, aquele que foi alcançado por Cristo, que experimentou o amor de Deus, ele não tem medo do juízo de Deus. Sabe por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Temor não é medo do juízo para quem está em Cristo, mas apenas afastamento do pecado pelo conhecimento da santidade de Deus. Então, queridos, o temor a Deus, o temor ao Senhor nos afasta do pecado. O temor ao Senhor, ele nos livra do medo do juízo, mas o temor ao Senhor exalta Jesus Cristo. E eu quero ler para os irmãos esse texto. Atos 19, 17, diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Meus amados irmãos que estão aqui nesta noite, sabe o que o Espírito Santo irá produzir em nossos corações para nos afastar dos nossos pecados? Temor ao Senhor. E sabe como que o Senhor produz temor em nossos corações a Ele? Revelando cada vez mais a nós a sua santidade. John Piper, ele disse algo muito interessante. Sempre há um discurso sobre vício ou pecados escravizadores. No ambiente do aconselhamento bíblico se fala sobre pecados escravizadores. Eu tenho muita dificuldade com esse termo. Muita dificuldade. Mas certos pecados, eles produzem algumas coisas no cérebro, e por causa da neuroplasticidade, isso cria caminhos neurais que te conduz constantemente à queda. Isso é verdade. Isso é comprovado. A repetição e a busca por prazer em determinados pecados vai criar caminhos neurais que você sempre será conduzido a pecar em relação a esse pecado. Entretanto, meus irmãos, eu gostei muito de quando o John Piper escreveu sobre isso. Ele disse assim: se você estiver na prática do pecado, e de repente Jesus ele aparecer diante de você, e ele apenas fitar os seus olhos, como ele fitou os olhos de Pedro, qual seria a sua reação? Você continuaria no pecado? Se você é crente, você provavelmente se prostraria diante dele, talvez chorando, talvez clamando. Isso revela que você teme a Deus. Qual é o problema? Você não tem o senso da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está o tempo todo com os olhos fitos em você. Mas quando eu não tenho o senso da presença de Deus, onde eu estou, eu não temerei. E eu não estarei afastado dos meus pecados. É o senso da presença de Deus que gera em nós temor a Deus. Uma terceira verdade sobre o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é mais que um sentimento, é um caminho seguro para o crente andar. O temor ao Senhor é mais do que um sentimento. O temor ao Senhor é um caminho seguro para o crente andar. Meus irmãos, em toda a Bíblia encontramos o Senhor convocando o seu povo não apenas a crer, mas a viver esta verdade. 2 Crônicas 19:9, olha o que o rei Josafá, ele disse. O rei Josafá deu-lhes uma ordem, dizendo: andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. É um caminho a se trilhar. Andem no temor do Senhor. Não é só um sentimento, é um caminho. Provérbios 19:23. O temor do Senhor conduz à vida. É um caminho que conduz à vida. Se você trilhar o temor do Senhor, o caminho do temor do Senhor, você experimentará vida.
E o texto continua: aquele que o tem, aquele que tem o temor do Senhor, a sua alma estará satisfeita, alegre, e o mal nunca o visitará. Provérbios 28:14. Feliz o homem constante no temor ao Senhor. É um caminho. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amado irmão que está aqui. Em cada alma havia temor. Você tem trilhado esse caminho do temor ao Senhor? Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Andar no caminho do temor ao Senhor é andar seguro. O temor ao Senhor é mais que um sentimento, é um caminho seguro para o crente andar. Quarta verdade: o temor ao Senhor é uma experiência do amor de Deus pelos que creem. Ou uma experiência com o amor de Deus. Provérbios 14:27 diz, e eu não consigo olhar para esse texto, irmãos, e não ver cuidado de Deus ao nos chamar para andar no temor dele. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Você quer ser uma bênção para a sua família? Tema a Deus. Você quer ser uma bênção e trazer proteção para os seus filhos? Tema ao Senhor. Esposa, o que você mais deveria desejar do seu marido não é outras coisas senão o temor ao Senhor. Assim o marido deve desejar a esposa. Assim todos nós devemos desejar, porque quem anda no temor do Senhor tem forte proteção. Isso é refúgio para os seus filhos. Mas tem um texto que para mim, ele é muito especial, sabe por quê? Porque ele está presente exatamente num momento em que o povo se afastou do temor ao Senhor, que é no contexto de Jeremias. Jeremias disse assim, sendo boca de Deus, Deus falando por intermédio de Jeremias: eu farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu porei o meu temor em seu coração para que nunca se apartem de mim. Ou seja, eu colocarei temor no coração deles para que eles nunca se afastem de mim. Isso é amor ou não é? Irmãos, quando no versículo 43, Lucas escreve que em cada alma havia temor, isso reflete o cumprimento do Senhor, de seu pastoreio, de seu amor, de seu cuidado pelos seus. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se afastem de mim. Na prática, meus irmãos, como eu disse, é o senso da presença de um Deus Santo habitando em nós e entre nós que gera temor em nossas almas. É exatamente isso. Por fim, o temor ao Senhor é um chamado de purificação dos peregrinos. Cantamos um hino nessa noite de forma proposital, lembrando que toda liturgia ela é feita a partir da pregação. Nós cantamos um hino que todos gostam de cantar. As crianças amam, não é verdade? Esses dias uma criança chegou para mim e falou assim: pastor, eu amo o brilho celeste. Eu falei, amém, que você cresça amando de fato o brilho celeste, não o hino apenas. Mas nós começamos a cantar peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Eu não vou cantar como Tiago, eu não me arriscaria, a minha voz é muito ruim. Mas o temor ao Senhor é um chamado de purificação dos peregrinos. Segundo os Coríntios 7:1, Paulo escreveu: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Aos Filipenses, Paulo escreveu:
Assim, pois, amados meus, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Hebreus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por fim, o texto que nós lemos no início do culto. Ora, se invocais como Pai, 2 Pedro 1,17, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor ao Senhor é um chamado à purificação dos peregrinos, enquanto estão neste mundo. Meus queridos, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, e após termos observado essa evidência como obra do Espírito Santo na vida daqueles que creram, em cada alma havia temor, nós somos lembrados que o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele realizou uma obra de amor por nós. O Senhor realizou uma obra de amor por nós. E você percebe que todas as vezes que Deus confronta o nosso coração para que nós não vivamos mais da forma como nós queremos viver, segundo os nossos próprios corações, isso é manifestação do amor do Senhor. Deus não deseja que os seus filhos permaneçam como foram encontrados. Eu não sei quanto tempo de conversão que você tem, mas hoje você deve ser muito mais santo do que quando no início você creu. Se hoje você manifesta muito mais o seu próprio coração do que quando no início você creu, ou você nunca creu. E isso é o mais provável. Ou você nunca creu e ainda anda em trevas, com roupa de convertido. Ou você está perdendo os segundos preciosos de sua vida, de experimentar o melhor de Deus. O melhor de Deus está no temor ao Senhor. Jovens, temam a Deus. Minhas irmãs, temam a Deus. Sabe por que eu devo tomar cuidado com aquilo que eu falo? Porque eu temo ao Senhor. Sabe por que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vejo? Porque eu temo ao Senhor. Sabe por que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu fico pensando sobre os meus irmãos? Aquilo que eu fico criando na minha mente, maculando em meu coração? Porque eu temo ao Senhor. Sabe por que eu busco na dependência de Deus amar o que Deus ama e peço para que Deus me ajude a odiar o que Ele odeia? Porque eu temo ao Senhor. Mas o que me leva a temer ao Senhor é o senso da presença dEle. Ele está em nós e entre nós. Eu não preciso dizer, olhe, tenha certeza que o Senhor está aqui. Eu não preciso dizer. Não precisa ser algo para você imaginar. Isso é verdade. Ele está entre nós. Ele está com você naqueles momentos mais difíceis. Ele está com você naqueles momentos mais terríveis, mas também nos momentos mais alegres. Na verdade, Ele está em todo momento. E em todo momento em que o Senhor está presente, o que deve acontecer com você é temor. Isso não é medo que te afasta. É o temor que te aproxima, te afasta dos seus pecados, mas te aproxima do Senhor. O amor de Deus manifestado na encarnação, na morte, na ressurreição de Jesus, e na promessa de sua vinda, deve produzir em nós, preste atenção, não um pavor que nos afasta de Deus, mas um temor que nos afasta do pecado, que nos afasta de Deus. É o pecado que nos afasta de Deus.
Adão, ele se escondeu porque o seu pecado o afastava do temor do Senhor, da presença do Senhor. Mas ele disse: eu tive medo e me escondi. É isso que o pecado produz diante de Deus. Eu tive medo e me escondi. Mas ele não deveria ter tido medo, ele deveria ter tido temor, porque se ele tivesse temor, ele teria se afastado do pecado e não do Senhor. Então você quer saber, meu querido, se o temor está presente na sua alma, você terá o desejo cada vez mais, todos os dias, de se afastar dos seus pecados e se aproximar do Senhor. Isso é o temor do Senhor presente na vida de todo aquele que crê. E eu gostaria de destacar apenas 3 atitudes muito simples. Não há segredo na fé cristã, só há profundidade naquilo que é simples. 3 atitudes para que aumente no seu coração o temor ao Senhor. Primeiro, ande com Deus. Pastor, como eu ando com Deus? Oração. Oração. Você está orando muito pouco. Pastor, o que eu mais faço é orar. Que bom, que bom. Então você precisa conhecer mais a Deus de forma intencional. Você precisa parar e investir tempo para contemplar o caráter de Deus. Pense em quem Deus é. E veja como Deus te amou e se revelou a você. Terceiro, você precisa ter uma dependência intencional de Deus. O que é isso? Peça todos os dias para que o Senhor conceda a você uma única coisa: um senso cada vez mais aguçado da sua presença. O Senhor está aqui. Você se lembra de Jacó quando ele dormiu? E ele dormiu, e ele usou como travesseiro uma pedra, e ali ele viu o céu aberto e uma escada, e anjos subindo e descendo sobre aquele lugar, e ele colocou o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus. E o que ele disse depois? O Senhor estava aqui e eu não sabia. Eu acho que muitos de nós não estão andando no temor do Senhor, porque nós estamos exatamente como Jacó. E o que o Senhor está fazendo nessa noite é mostrando para você: eu estou e você não sabe. Eu estou aqui e você não sabe. Mas isso não é para me afastar. Isso é para me atrair para Ele. Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Quem cresce no temor do Senhor, anda no conforto do Espírito Santo. E Deus produz o que só Ele pode produzir: crescimento, conversão, salvação, edificação. A palavra do Senhor para nós no dia de hoje, tanto pela manhã quanto à noite, tenha o senso elevado da minha presença, para que você tenha segurança e avance em fé, e para que você tema e se afaste dos seus pecados. É o resumo do domingo de hoje. Eu não sei aqui, quantos que aqui estão, que talvez nesta noite estão sendo chamados por Deus. Chamados para andar com Jesus, não, chamados para temer a Deus. Chamados para temer ao Senhor. Porque isso é manifestação do amor e do cuidado de Deus pela sua vida, pela sua família e pela igreja. Convido os irmãos a baixarem suas cabeças, vamos orar.
e vamos nos preparar para celebrarmos a ceia